Quem costuma visitar o centro de Teresina, especificamente a Praça da Bandeira, região que concentra importantes prédios da administração pública, já se deparou com esse templo católico. Aqui é a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, padroeira de Teresina. Sua pedra fundamental foi lançada em 25 de dezembro de 1850 e é considerada uma das edificações mais antigas da capital, sendo projetada pelo então mestre João Isidoro França e inaugurada há 131 dias após a fundação da cidade. A igreja tem diversas curiosidades, tanto na parte externa e interna, como o Marco Zero da cidade, que está instalado na entrada da igreja. Outra particularidade desse local sagrado é o teto, considerado o maior entre as igrejas no Piauí. Para conhecermos melhor o local, contamos com a ajuda do Matheus Nunes, que ocupa a função de secretário forâneo da Arquidiocese e é um profundo conhecedor da igreja. Aqui é o berço da fé católica, né? Inclusive no hino da padroeira a gente canta Senhora do Amparo, aqui estiveram nossos pais, nossos avós. Então toda a nossa história, nossa tradição, nossa cultura parte da Igreja do Amparo. Da Igreja do Amparo, do Marco Zero, que é o altar principal, que é a própria Igreja do Amparo, a cidade foi toda traçada e planejada. Então, Domus Eclésia, Casa da Igreja, Domus Prima, primeira casa, primeiro templo, Marco Zero da cidade. Foi onde os vereadores, no começo, o prefeito, os vereadores, a Câmara, faziam suas reuniões, congregavam o povo, onde a cidade congregava os fiéis. Por estar localizada em uma região central, o público de fiéis é muito flutuante. De portas abertas a quase todo momento, pessoas de todas as partes entram com muita devoção e realizam suas preces. Uma paróquia em que seus paroquianos já se encontram em zonas da cidade, né? São pessoas, assim como eu, que tenho esse laço também afetivo com a Igreja do Amparo, mesmo tendo nascido e me criado na catedral, mas eu tenho esse laço com a Igreja do Amparo. A gente vem à Igreja do Amparo. Então são poucos os paroquianos que ainda têm essa identidade da Igreja do Amparo. Da Igreja do Amparo nos dirigimos para outra parte do centro. Aqui encontramos o historiador Cláudio Nunes. O professor contou um pouco da história da fazenda Chapada do Corisco, hoje Praça Saraiva. O local pertencia ao Barão de Gurgueia. Aqui nos deparamos com a Igreja de Nossa Senhora das Dores, Catedral de Teresina. Essa igreja aqui, ela é do século XIX, começou ali em 66 a construção, ela foi inaugurada exatamente em 1871. Né? O que ela representou? Ela representou a expansão da cidade, porque em derredor dela começaram a surgir outras construções. Primeiro essa belíssima praça, né? Depois vieram prédios como a casa do Barão de Gurgueia, que era o dono dessas terras, né? O João do Rego Monteiro, de 1890. No começo do século XX, nós vamos ter a escola, o Colégio Diocesano, né? Os jesuítas, 1906. Mas do ponto de vista religioso, foi um marco muito importante, porque você vive o século XIX. O século XIX, nós temos a religião católica ainda como a religião oficial do Estado, né? A Constituição de 24 estabelecia isso, religião católica oficial, embora não houvesse discriminação, perseguição a outros cultos, mas cultos públicos com os templos só católicos. Então ela é um marco importante e ainda mais a partir de 1903, porque ela torna-se o que? A Arquidiocese de Teresina. A catedral é a sede da Arquidiocese de Teresina. No período da Semana Santa, uma vasta programação atrai fiéis de todas as partes, com as realizações das procissões tradicionais, como, por exemplo, a procissão de Ramos e a procissão dos Óleos. Que é chamada de Missa Crismal, Missa do Santo Crisma, que é onde o bispo preside com o clero a bênção dos óleos dos enfermos, do batismo e do crisma. Esses óleos só podem ser usados de um ano até o outro, ou seja,
Os óleos usados de 2022, eles não são mais usados nesse ano de 2023, depois dessa Santa Missa, da bênção dos Santos Óleos. Na terça e na quarta-feira da Semana Santa, são missas paroquiais, mais celebrações simples com o povo. Na quinta-feira santa, é celebrada a missa da ceia do Senhor. É a missa que muita gente chama missa do lava-pés, mas ela é a missa da ceia do Senhor. É com essa celebração que nós abrimos o Tríduo Pascal. São 3 dias de celebrações ininterruptas, ou seja, depois da missa da ceia do Senhor, não há bênção final. Nós vamos com o Senhor até a capela chamada Capela da Reposição, que é preparada na igreja. Ficamos em vigília. Na sexta-feira santa é uma continuação da quinta. Nós já começamos a celebração desde as leituras, do Salmo. É feita a adoração da Santa Cruz, a cruz que inclusive foi usada na posse do Dom Juarez, na posse dos arcebispos, é ela quem é feito toda a reverência há anos na cidade de Teresina. O povo pode contemplar a cruz, beijar a cruz, fazer sua adoração. Depois a comunhão dos fiéis e depois a procissão do Senhor Morto. Que um dos detalhes é, a imagem do Senhor Morto ela é de propriedade da Igreja do Amparo. Ela é guardada na Igreja do Amparo, passa o ano na Igreja do Amparo. Ela só vem para a Igreja Catedral na sexta-feira da Paixão. Depois é feita a procissão até a Igreja São Benedito, com a presença também do arcebispo, que lá faz um outro sermão. No sábado santo, a missa da Vigília Pascal, aqui também com arcebispos, paroquianos da Catedral, outros leigos. E no domingo de Páscoa, durante muito tempo, pela manhã, era celebrado entre 7 a 9 horas a missa da ressurreição, coroando assim então toda a Semana Santa. A igreja possui algumas curiosidades. Os ex-arcebispos, como Dom Severino, Celso José e Dom Miguel Câmara, foram sepultados no interior da catedral. As novas catedrais construídas já vão com o requisito de ter sempre uma cripta, né? Cripta também é sempre no subsolo. Nós aqui na catedral nós não temos no subsolo, nós não tínhamos como fazer o sepultamento de novos bispos e arcebispos em uma cripta, né? Então, Dom Severino ele era sepultado atrás do altar-mor. Quando ele faleceu, foi velado no Palácio Episcopal, depois foi velado na Igreja Catedral e sepultado aqui no altar-mor. Passado alguns anos, nós achamos por bem ter mais uma dignidade ao arcebispo, ao descanso eterno, e foi então construído na Capela Nossa Senhora do Carmo algumas gavetas, alguns jazigos para serem colocados. Então, dos 8 arcebispos de Teresina, nós temos apenas sepultados o primeiro arcebispo, que é Dom Severino Vieira de Melo, o 5º e o 6º, que é Dom Celso José Pinto da Silva e Dom Miguel Fenelon Câmara. Os 3 estão repousando nesta capela aqui na catedral. Os demais, como foram transferidos para outras cidades, aonde faleceram, assim, foram sepultados, como exemplo de Dom José Freire Falcão, que faleceu em Brasília, então ele está sepultado na cripta da Catedral de Nossa Senhora Aparecida, no Distrito Federal. A Igreja de São Benedito foi fundada em 1917 e foi a 3ª igreja a ser construída no centro de Teresina. O local faz homenagem ao santo, que é padroeiro dos negros, pois a edificação da igreja foi feita pelos escravos no século XX. A igreja demorou 12 anos para ser concluída pelo missionário capuchinho italiano Frei Serafim de Catania, que chegou em Teresina em 10 de maio de 1874. O templo é um cartão postal da cidade e está localizado em uma das avenidas mais importantes de Teresina. Em 2016, a igreja teve uma intercorrência em sua estrutura, quando parte do teto desabou, causando vários danos no local e precisou ser fechada. A reinauguração aconteceu no dia 21 de dezembro de 2022.